Fala turma, aqui é o Igor e galera, é o seguinte, estamos no mês de outubro, no mês de Halloween, no mês do terror. Independente disso, eu amo esse gênero e subgênero, eu assisto durante o ano todo. Então todo ano eu vejo tripa, sangue, espírito, demônio, serial killer, tudo que você imaginar de ruim eu assisto. Então eu tenho propriedade para te indicar filmes desconhecidos. Então hoje vou falar 8 filmes mais desconhecidos que você precisa assistir agora. Então já sabe, né? Não vai ter exorcismo, não vai ter invocação do mal, eu não quero coisa batida, vai ser coisa massa e desconhecida. E é óbvio que você já sabe, né? Se vocês não deixaram o like, todos os seres ruins desses filmes que eu vou indicar aqui pra vocês vai puxar o seu pé à noite, hein? Deixa o like. Fresh é um thriller que puxa romance com terror, com umas pitadinhas ali de terror psicológico também. E a história é contada na perspectiva de uma mulher que está frustrada amorosamente, né? Aquele tipo de pessoa que está 30 a mais, que já passou por todo tipo de relacionamento e nunca deu certo com ninguém, né? Aqueles boy lixo, aqueles boy que trai, aqueles boy tóxico, tá ligado? Ela não dá certo com ninguém. Chegou 30 anos, 35 anos, está frustrada, até que no supermercado ela encontra, olha só, uma pessoa que dá muita atenção a ela, é legal com ela, a conversa flui e principalmente o cara é bonitão. Imagina aí, bonito, simpático, legal e tá dando cartaz pra você. Do you live around here? Because I live on aisle 6. That was terrible. Was kind of terrible. Porém fica a dica, né galera? Se o cara é bonito, simpático, legal, bom de papo, tudo, alguma coisa tá errada. Alguma coisa está muito errada. E pessoal, a direção ela é muito habilidosa e bem executada aqui. Porque de início você parece até que colocou o filme errado, porque parece um romance, uma comédia romântica. Tudo muito colorido, a fotografia. Então você, oxê, eu coloquei um filme de terror e suspense. Que porcaria é essa? Mas não se engane, tá? Isso aqui é terror raiz que você fica agoniado mesmo. Eu, pelo menos, fiquei muito agoniado depois desse filme. E tudo isso, claro, se deve muito à direção, que soube fazer essa mescla de romance com terror. Porque eles conseguem fazer essa transição de tom muito sutilmente. Quando você vê, você já está inserido no terror ali, tá ligado? Inclusive, quem participa desse filme aqui é o ator que faz o Soldado Invernal, né? Lá no Capitão América 2, Capitão América 3, Vingadores. É ele que tá aqui. E assim, não é o tipo de filme que vai te causar algum medo, mas com certeza é o tipo de filme que vai te fazer ficar desconfortável. Muito desconfortável. E você encontra esse filme na Disney, na aba lá no antigo Star Plus, que agora, se não me engano, é Hulu. Clica lá que vai estar lá, Fresh. Não Fale Mal. Galera, esse aqui é um dos grandes, tá? Filmaço que eu não dava nada por ele, mas me surpreendi positivamente. Mas como é um filme? O filme conta a história na perspectiva de um casal chamado Ben e Louise, onde eles têm uma filha e eles estão viajando. Sendo que por algum motivo eles não conseguem se conectar com ninguém. Todo mundo é muito chato, muito antipático. Mas desse mar de antipatia, eles entram em contato com um casal que estavam ali e eles se conectam. Até porque que esse casal que eles conheceram tem um filho. E os dois filhos, né, o filho desse casal e o filho de Ben e Louise, ficam brincando. Então tem essa conexão a mais. Sendo que nessa viagem já tem algumas coisas meio estranhas. Né? Não é algo, nossa, tô desconfiado, mas são coisas que você fica meio desconfortável aqui. Mesmo sabendo disso, depois dessa viagem, eles decidem ir na casa desse casal. E na casa desse casal começa a acontecer várias coisas bizarras e estranhas que você fica se perguntando, por que eu estou aqui? Mas Ben e Louise não quer ser chato que nem aquele povo que eles encontraram lá na viagem. Eles querem ser simpáticos, certo? Eles querem meio que retribuir essa gentileza que eles estão fazendo, sendo que tá tudo muito estranho ali, saca? E eu vou parar por aqui para não estragar a experiência de vocês. Isso aqui é os primeiros 10 minutos, relaxem. Vão lá assistir, que é um filmaço. Que pena que vocês vão embora. Nós fomos pra lá e fomos agir normalmente. Você encontra esse filme no Prime, certo? Você não precisa alugar, não vou fazer essa safadeza que muitos criadores de conteúdo fazem, né? Tá no Prime, entra lá, é pra alugar. Não farei isso com vocês.
Herege. Galera, esse filme aqui é muito bom porque além de ter um suspense muito massa, muito bacana, ele tem vários subtextos que falam sobre a fé. Confesso que esse filme aqui não é pra todo mundo, certo? Muitas pessoas não vão gostar dele, mas eu gostei demais. E como o próprio nome diz, é um suspense onde uma pessoa não acredita em Deus, nessa fé e tudo mais. Bom, e como é o filme? O filme começa com duas meninas, que é da igreja, acreditam em Deus e tudo, e elas batem em porta para espalhar a Bíblia, espalhar o amor de Deus para essas pessoas. Sendo que um belo dia, elas param numa casa onde tem um idoso. Sendo que esse idoso é muito educado, muito simpático, pede para elas entrarem, dá biscoitinho e tudo. E ele meio que fica desafiando elas e colocando em xeque o tempo todo se Deus, essa fé realmente é verdadeira. Sendo que isso é tudo muito entre linhas, é tudo muito sutil. E ele sempre muito simpático. E o filme é justamente sobre isso, é um confronto de ideais. Sendo que, como é um filme de suspense, não acaba aí, né? Várias coisas bizarras vão acontecer e várias coisas vão colocar em xeque a fé dessas meninas. Só queremos ir pra casa. Não vou impedir vocês, se quiserem ir. Mas quero que usem a fé para escolher a porta de saída. O que isso tem a ver com a gente ir embora? Tem tudo. Eu não vou dizer o que e não vou dizer o final, mas uma das falas dessas meninas se conecta com o final do filme. E eu achei isso tão bonito. É tão massa isso aqui, esse subtexto. Enfim, fica a dica aí pra vocês. Esse filme, mais uma vez, você encontra no Prime. E mais uma vez, não precisa alugar. É tudo de graça, né? Só ter o Prime que você consegue assistir. Pisque duas vezes. Olha, vi muitas pessoas falando que não é tão bom esse filme, mas eu digo e confronto essas pessoas que é muito bom esse filme, até porque tá na lista, né? Eu não dava nada por ele e depois eu me surpreendi muito positivamente. Como é que é esse filme? Frida, que é a protagonista, tá lá com sua amiga como garçonete em uma festa de milionários, de ricaços, bilionários, né? Sei que um desses ricaços e milionários se engraça por essa Frida. Olha, Frida, tu é legal, tu é bonita. Apesar de não ser tanto, né? Nem ela nem a amiga não são muito bonitas, não. Eu falo isso porque muitas pessoas só assistem filmes com protagonistas, mulheres e homens muito bonitos, e aqui não é o caso. Enfim, um desses ricaços se engraça por ela, chama ela para uma casa no sítio mais afastado, para depois da festa. E ela topa ir com a amiga. Quando ela chega lá, tem outros ricaços e tem outras meninas como elas. Estamos na ilha de um bilionário com um monte de desconhecidos? Ele não é um desconhecido. É o Slater King. De início você estranha um pouco esse filme porque é meio sem pé, sem cabeça. Você não sabe o rumo que tá indo o filme. Mas quando você descobre o que a protagonista descobre, tudo faz sentido e te prende do início ao fim. Você quer saber como essa história vai acabar. Você fica na pontinha da cadeira. Meu Deus, o que vai acontecer? Que ela consiga fazer o que tem que fazer. Olha, filmaço. Quando a gente vai embora? Quando você quiser. Você tá bem? Já viu seu olho? Não tá sentindo? Tem alguma coisa de errado com esse lugar. E mais uma vez você encontra esse filme no Prime. E mais uma vez, não precisa alugar. Galera, peço desculpa que só tá tendo Prime aqui, mas os melhores filmes estão no Prime, não posso fazer nada, tá? E esse filme é sinônimo de desconforto. Até tá repetitivo isso, desconforto, mas isso aqui, cara, você fica agoniado. Na moral, que merda tá acontecendo aqui, mano? Bugigan, o seu medo é real? Esse aqui é o primeiro filme da lista que é um terror psicológico puxado pro sobrenatural, tá? E eu não dava nada por ele, mas eu só dei uma chance pra ele porque eu vi que é de Stephen King e eu amo esse cara. Muito bom mesmo esse filme. E que bom que eu descobri que é dele, porque que filmaço, ó. Uma delícia. E qual a premissa do filme? É uma família onde tem um pai e duas filhas, onde uma dessas filhas é uma criança e outra adolescente, e eles estão vivendo uma fase de luto, né? Porque a mãe dessa família morreu, faleceu. O pai, ele é terapeuta, certo? E ele atende os pacientes dele na própria casa, que eu acho bem bizarro. Ele deveria ter uma clínica, mas colocar pessoas estranhas na casa, aqui pelo visto é algo normal para ele. Sendo que um desses pacientes, ele é bem estranho, bem esquisito, e, cara,
ele começa a falar coisas estranhas e esquisitas que nem ele, coisas meio sem nexo, sem sentido. O pai fica meio, né, assustado ali e acontece algo bem bizarro, que eu não vou dizer o que é. O que era pra ser isso? É a coisa que vai atrás dos seus filhos quando você não tá prestando atenção. Depois que acontece esse negócio bizarro, que eu não vou dizer o que é, coisas mais bizarras ainda começam a acontecer. Espíritos começam a aparecer, demônios começam a aparecer e essa família fica sem entender bolhufas. E galera, é um terrorzinho bem gostosinho de assistir, de verdade. Tem cenas de suspense muito bem elaboradas. E pelo nome, eu sempre passei batido, porque eu acho esse nome bem, tipo, nome de filme chifrinho. Mas não é não. Pode ir, assista na fé, que é sucesso. E esse filme se encontra na Disney, na aba do Hulu, que era o antigo Star Plus, certo? Amigo Oculto. E esse filme é o mais antigo da lista, né, já que foi feito em 2005. O filme inteiro é muito bom, mas o plot twist final, é de uma excelência magnífica. Não ganha de Sexto Sentido, nesse sentido, porque Sexto Sentido é muito mais famoso e o plot twist realmente é muito melhor, mas isso aqui não fica muito atrás não, tá? Só que é um filme mais desconhecido. Então só pelo plot twist vale a pena, mas um bom filme não é só plot twist, porque o filme realmente é bom. O filme começa logo após o suicídio da sua esposa. Então o maridão, né, no luto, depois de perder a esposa, pega a sua filha e vão para uma casa mais afastada. Nessa casa mais afastada, a menina começa a ter desvaneios, começa a ter um amigo imaginário, olha só. E é bem comum ter amigo imaginário, né? Crianças, apesar de nunca ter conhecido ninguém no meu convívio de ter amigo imaginário, mas por algum motivo é comum isso. Sendo que esse amigo imaginário parece não ser só amigo imaginário, né? Pode ser uma outra coisa. Emily, why would you do this? It was Charlie. Como eu falei, o filme realmente é muito bom, mas o seu plot é a cereja do bolo. E você encontra na Disney, na aba do Hulu. Os Horrores de Cado Lake. Confesso que eu só fui assistir esse filme por causa do ator. Porque assim, pode me julgar, né? Mas eu gosto muito de Tim Wolf. E esse ator tá lá e ele é uma das melhores coisas que aconteceu em Tim Wolf. É ele. Então eu fui assistir por ele. E olha só, que filme maneiro, cara. Para mim, eu acho que é o melhor filme da lista, disparado. Porque realmente superou todas as minhas expectativas, tá? E assim como o Amigo Oculto, que eu acabei de falar, aqui tem um plot twist muito foda. Mas assim, muito foda mesmo. E aqui eu vou tentar ser o mais objetivo possível, mais sucinto possível, porque eu não quero dar spoiler sem querer aqui, que eu não quero estragar a experiência de vocês, tá? Mas basicamente, uma menina de 8 anos desaparece nesse lago, né? O Lago Cado, que é o nome do filme. E depois disso, outras meninas começam a desaparecer e outras a morrer. E acaba aqui, porque eu não quero dar nenhum tipo de spoiler. Assista de início ao fim, presta atenção em cada detalhe, que o plot twist, uma delícia. She called us out. How long has she been gone? We're gonna search the whole lake. Either somebody's taken her or she's hurt. E você encontra no Max. O Mal que Nos Habita. Eu confesso que esse é o filme mais conhecido dessa lista, né? Mas assim, muitas pessoas falam mal desse filme. Mas muitas pessoas. E muitas pessoas falam bem. E você que não assistiu, assista e tire sua própria experiência. Eu acredito que realmente muitas pessoas não gostaram desse filme porque não gostaram. Mas muitas pessoas não gostaram porque ele é diferente. E por ser um terror argentino, isso já se torna diferente, sabe? Porque é um terror diferente do terror americano que a gente está acostumado, de jumpscare, de ter uma figura ali demoníaca, caso seja de espírito ou demônio. E aqui não, aqui é algo diferente, tá? E a história conta basicamente 2 irmãos que encontram um corpo retalhado, destruído. E logo depois disso, o demônio meio que dá uma luz aí, certo? E coisas estranhas começam a acontecer. E aqui o interessante, que eu não vou falar mais que isso para não dar spoiler, mas o que é interessante, que aqui não tem uma figura propriamente dita do demônio, mas coisas estão acontecendo nessa família que não tem como ser coincidência ou coisas da vida. É como se fosse coisas realmente do demônio. E esse filme, por ser um filme argentino e ser totalmente diferente do que a gente é acostumado, cara, tem 2 cenas específicas que você acha que é um sonho.
Porque se fosse um filme americano, seria um sonho, sabe? Porque eles não têm essa coragem. E aqui eles tiveram. Você fica sem acreditar. Como isso é possível, mano? Estão fazendo isso? Isso acontece 2 vezes, 3 vezes. Porque a cena é crua, é de repente. Não tem jumpscare, não tem musiquinha de fundo, não tem nada. Simplesmente, ó, acontece. Cara, isso me pegou demais. Que filme bom. Assustando minha família. Eu vi com os meus próprios olhos! Eu estive com ele! Isso vai virar um inferno. Então, se não assistiu, tire suas próprias conclusões e ele se encontra finalmente, né, na Netflix. Eu disse 8 filmaços para vocês assistirem, então, em troca, deixa o like pra mim que eu vou fazer a parte 2, tá? Próxima semana tem aqui mais 8 filmes para vocês. Então, curtem para ter a parte 2. Aquele abraço, valeu e falou!